Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um tema que gosto muito, mas antes de tudo vou ler uma passagem bem conhecida em Isaías 41, versículos de 28 ao 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Gosto muito dessa passagem, já preguei sobre isso no meu país, amo mesmo, porque me identifico e acredito que cada um de nós se identifica com isso, porque todos nós na vida estamos esperando por algo e nunca vamos deixar de esperar por algo na realidade. Porque quando a gente recebe essa promessa, essa coisa que a gente almeja, ou Deus nos dá algo, a gente logo depois começa a esperar por outra coisa. Começamos a orar por outra situação e estamos na espera. Eu, na realidade, não sou a pessoa mais paciente do mundo, mas era muito mais impaciente no passado e hoje estou bem melhor com a ajuda de Deus, e o meu foco é nisso aí que alcancei até agora, e não no que falta, mas cada um de nós precisa desenvolver melhor esse fruto do Espírito, que é paciência, porque a gente sempre, como falei, vai ter sobre o que esperar, e esse fruto não é fácil ser desenvolvido. Eu posso dizer que é um dos mais difíceis, porque unicamente se desenvolve através de dificuldades. E todos nós temos um desejo, algo que almejamos, um sonho, uma promessa que Deus mesmo nos deu. Mas, às vezes a gente se pergunta, poxa, quando que isso vai se cumprir? Passaram-se tanto tempo, tantos anos, desde que estou esperando esse meu familiar se converter, começar um ministério, ter esse trabalho, e isso nunca acontece. Parece que Deus se esqueceu de mim, Ele está em silêncio e nada acontece. Eu quero dar uma ajudinha a Ele, né? Como Abraão fez, porque ele se cansou em um momento também, por isso que gerou Ismael. E logo depois Isaac, mas ele também falhou nessa área de paciência, porque fez algo errado que até hoje, né, o mundo está pagando com esses muçulmanos. Enfim, todo mundo sabe já a história. Então muitas vezes a gente quer fazer algo para ajudar a Deus, só que não é por aí. A gente precisa confiar nele para que a gente possa esperar o tempo perfeito dele. Porque sem a gente confiar não tem como ter paciência. Porque a gente precisa saber que Deus tem a forma certa, o modo certo e o tempo certo de agir na nossa vida. Não é quando e como a gente quiser. Isso é uma arrogância da nossa parte, um orgulho. E Deus quer que a gente seja humilde e esperar com paciência, o que, como eu falei, não é fácil para nenhum de nós, porque às vezes leva muito mais tempo do que a gente quer, e por isso a gente faz perguntas: quando, Deus? Como? Por quê? E Deus até entende tudo isso, porque a gente é ser humano e sabe que para nós não é fácil, mas os planos dele são melhores que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, se você já está cansado de esperar, já está muito ruim, se sentindo péssimo, porque as coisas que até mesmo Deus falou com você não se cumpriram ainda na sua vida, você está em boa companhia.
Moisés esperou 40 anos antes de entrar em ministério. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro no deserto. José do Egito, ele esperou 13 anos. Abraão esperou 25 anos antes de ter Isaac. O próprio Senhor Jesus esperou 30 anos antes de entrar no ministério. Então a gente está realmente em uma boa companhia, a gente não precisa se desesperar, mas entender que o tempo é necessário para que Deus possa aperfeiçoar o nosso caráter, para que Ele possa nos preparar para entrar no algo novo que Ele tem para nós, entrar no ministério, cumprir aquela promessa, porque sem o caráter certo do Senhor, a gente pode estragar tudo. Essa promessa pode virar uma maldição até na nossa vida, porque a gente pode colocar isso acima de Deus, como um ídolo na nossa vida, no nosso coração. E Deus, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não quer que a gente tenha ídolos no nosso coração. Por isso é de extrema importância a gente aprender a esperar. Isso acontece somente com a ajuda do Espírito Santo no meio das dificuldades. E o interessante é o que fala em versículo 31 de Isaías 40, um versículo muito famoso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu, anos atrás, tinha pesquisado um pouco mais sobre as águias e eu descobri coisas muito interessantes sobre esse pássaro que é talvez o mais poderoso, o mais forte, porque ele consegue carregar um peso maior que o seu próprio peso. Enfim, tipo assim, para mim é o rei dos pássaros. E a águia tem umas coisas muito interessantes. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque é muito interessante saber sobre tudo e comparar com a gente, porque a Bíblia muitas vezes nos compara com as águias. Senhor, que a gente espera Ele como as águias e daí que Ele renovará as nossas forças. Mas o mais interessante aqui é o que a águia faz quando vem a tempestade. Diferente dos outros pássaros, a águia, quando vem a tempestade, quando vem a turbulência, ela não corre para se esconder, mas ela fica esperando até o vento vier e aí começa a bater as asas, assim que o vento possa levar ela acima da tempestade e ela consegue escapar e voar mais alto do que a tempestade. O que vemos aqui? Que quando a gente tenta fazer as coisas com a nossa própria força, como por exemplo, outros pássaros começam a bater logo as asas desesperadamente, tentando fugir da tempestade para não morrer, ficam no desespero, aí se cansam e não conseguem fazer nada, às vezes morrem até. Enfim, isso acontece quando a gente começa a tentar fazer as coisas da nossa própria força, daí que a gente se cansa, como diz nessa passagem, a gente se fadiga. Em vez disso, quando chegam as tempestades da nossa vida, dificuldades, tormentos, a gente precisa ficar esperando o vento do Espírito Santo, porque unicamente Deus, o Espírito Santo, pode nos guiar através dessa tempestade para a gente sair dela como mais que vencedores, com umas forças renovadas, mais fortes do que nunca. E outra coisa interessante que acontece com as águias é que elas não correm da tempestade como os demais pássaros, mas elas enfrentam essa tempestade e conseguem escapar voando acima dela. Quer dizer, a gente não precisa correr das coisas difíceis na nossa vida, a gente não precisa correr dos tormentos, mas a gente precisa enfrentar com a ajuda de Deus e
com uma boa atitude do nosso coração, porque esperar em Deus não é somente ficar assim passivamente esperando, mas a gente precisa ter uma atitude boa no nosso coração enquanto a gente está esperando. E não ficar murmurando, quando vai chegar o tempo, isso nunca acontece, será que essa promessa foi de Deus mesmo? Enfim, não, a gente precisa esperar com o coração grato, confiante que sim, Deus vai fazer no tempo, na hora dele. A gente precisa esperar com louvor no nosso coração, louvando a Deus no meio da tempestade, como Paulo e Silas fizeram lá dentro da prisão, acorrentados, batiam neles com certeza antes, e em vez de reclamar lá, ficar assustado, só o que vai acontecer com a gente vai morrer. Não, eles louvaram a Deus, eles adoravam lá. E o que aconteceu? Como todos nós sabemos, eles foram libertos de uma forma sobrenatural. Então, Deus quer isso. Às vezes, Ele demora a fazer as coisas na nossa vida como um teste, para que a gente possa ver o que está dentro do nosso coração, a atitude do nosso coração. E se tem alguma coisa errada, a gente mudar isso para poder ser apto para receber a promessa de Deus. E a última coisa que queria destacar aqui sobre as águias é que elas vivem muito tempo. Elas também envelhecem como nós, seres humanos, também se cansam, mas elas conseguem renovar as suas próprias forças, como diz no versículo, que Deus vai renovar as nossas forças como as das águias. Em Salmo 103, Deus fala que Ele vai renovar a nossa juventude como as das águias. E é interessante saber que quando a águia fica cansada e velha, ela vai em um lugar muito alto, solitário, começa a tirar sozinha todas as penas dela e bater o bico dela numa pedra até ficar sangrando, doendo bastante, e fica em jejum, sem comer nada, até ter umas novas penas aparecendo no corpo dela e até esse bico dela não receber bico novo, mas até o bico dela se renovar, saírem todas as coisas velhas dela, e assim ela renova as suas forças e fica mais forte do que nunca, fica mais jovem do que nunca, fica muito mais perigosa para as suas vítimas do que era antes. Então, a gente precisa também separar um tempo de jejum ou um tempo a sós com Deus, em qual a gente precisa examinar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, jogar fora tudo que não presta, tudo velho, tudo que não é bom segundo a Bíblia, e pedir a Deus para renovar as nossas forças, renovar os nossos pensamentos, atitudes, palavras, assim que as nossas forças espirituais, físicas, emocionais possam ser renovadas também. Algo velho precisa sair para que algo novo chegue na nossa vida. Para que Deus possa fazer uma mudança na sua, na minha vida, a gente precisa jogar fora antes tudo velho. Então pense nisso. E eu gostaria de terminar com um versículo também conhecido, que fica em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então, Deus está trabalhando nesse exato momento na sua vida, mesmo que você não sente, mesmo que você não vê nada, mesmo que Ele está em silêncio, Ele não se esqueceu daquilo que te prometeu, daquilo que você tem necessidade para ter, para poder continuar a sua vida, dessa cura que você precisa, mas você precisa confiar nele e aprender através do Espírito Santo a descansar
a esperar com paciência no Senhor e Ele se inclinará e vai ouvir a tua oração. Então se anima no Senhor, descansa e vê o livramento que Ele vai te dar. Espera pacientemente nele e vai ver as maravilhas que vai fazer na sua vida. Simplesmente creia, confia, porque Ele tem os planos e os pensamentos muito além, muito mais altos do que os nossos. No tempo certo, tudo vai acontecer se a gente não desistir, se a gente não desanimar e tentar dar uma ajuda a Deus, né? Fazer com as nossas próprias forças as coisas acontecerem. Amém? Que Deus possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor, se inscreva no meu canal. E se Deus permitir, nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!